Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos a esse texto da palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo de número 10. Vamos olhar para esta passagem das Escrituras. Capítulo 1, verso de 10 a 17. E à luz desse texto, mais especificamente à luz da última sentença que está no versículo 17, nós vamos nessa noite olhar para a cruz como central na vida e na fé da igreja. A centralidade da cruz de Cristo. A centralidade da cruz de Cristo. O texto, portanto, diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Amém. James Boyce, um pregador batista do sul dos Estados Unidos, um calvinista convicto, ele falou sobre a centralidade da cruz de Cristo e ele disse que jamais a cruz de Cristo deveria ou poderia ser removida da pregação cristã. Ela precisa estar no centro da nossa proclamação, no centro do querigma da igreja, da pregação da igreja. Boyce disse que se a morte de Cristo lá naquela cruz do Calvário é o verdadeiro significado de sua encarnação, se morrer na cruz do Calvário é o significado de sua encarnação, dele tornar-se homem, assumir a humanidade, não existe, portanto, evangelho sem a cruz de Cristo. Porque o evangelho é a história da salvação, é a história de como Deus em Cristo salva os pecadores. Não há salvação sem Cristo. Não há salvação sem evangelho. Não há salvação sem cruz. Qualquer evangelho, Boyce ainda afirma que proclama, qualquer evangelho que proclama o amor de Deus, sem ressaltar, sem sublinhar, sem colocar no lugar mais alto o amor de Deus, o amor que o levou a
pagar, na pessoa do seu amado Filho, naquela cruz, o preço total, pleno pelos nossos pecados, então qualquer proposta de evangelho é um falso evangelho. Quando nós lemos atentamente a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é uma carta muito importante do Novo Testamento, fica um pouco mais fácil, depois de uma leitura mais atenta do que Paulo escreveu aqui, fica um pouco mais fácil a gente perceber que aquilo que move Paulo a escrever esta epístola, esta carta, e enviar à igreja, é de fato a urgência de falar ao povo que é o povo de Deus, de orientar, de ajudá-los a compreender com mais clareza a mensagem do Evangelho e entender, e por este Evangelho permanecer firme e lutar até o fim. Quando nós lemos esta carta com mais dedicação, com mais zelo, com a atenção que nós devemos devoltar a ela e a toda a Escritura, porque ela toda é a palavra de Deus. Então, ao olhar para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a igreja em Corinto, nós então encontramos Paulo respondendo a alguns questionamentos que surgem ali, que chegam a ele. Nós encontramos o apóstolo Paulo dando respostas necessárias a estas questões que foram levantadas no coração, no seio da igreja, que envolve uma série de dinâmicas e realidades da igreja, da vida dos cristãos, das pessoas. Nós vemos Paulo também nessa carta corrigindo uma gama, um conjunto de erros comportamentais e de erros teológicos, doutrinários, muito sérios, que colocavam em risco a pregação apostólica e o testemunho de Cristo por meio da igreja ao mundo do primeiro século. No caso do texto que nós lemos nessa noite aqui, hoje, Paulo ele está condenando um procedimento errado que está acontecendo no meio da igreja. Ele exorta então os crentes naquele contexto, naquela igreja, a preservarem a unidade do corpo de Cristo, a unidade dos que creem. Eles são muitos, diferentes, há uma pluralidade de pessoas na igreja. Era naquele tempo, é hoje também e será sempre assim. Mas a unidade é essencial para que nós possamos viver e conviver. A fé exige unidade. Ela pede por isso. Nós cremos no Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são três pessoas, um único Deus, mas três pessoas. Eles vivem em unidade perfeita e amorosa, inquebrável, indissolúvel. A igreja é a obra do Deus Trino. Ela é o povo do Deus Triuno. A unidade, então, é parte essencial da fé no Deus Trino. Tudo que ameaça a unidade do povo de Deus precisa ser rapidamente identificado, precisa ser encarado de frente e tratado o mais rápido possível, porque destruir a unidade é abalar o edifício da nossa fé em Deus. Então Paulo está exortando aquela igreja com respeito a preservarem a unidade do corpo de Cristo, a manterem firme esta unidade.
Observem vocês que aquela igreja de Corinto, ela estava vivendo alguns aspectos divisionistas. A leitura inicial do texto fala de alguns grupos que são seccionados naquela igreja, que surgem no seio daquela igreja. Uns dizem, eu sou de Paulo. Uns, eu sou de Apolo. Outros, eu sou de Pedro, de Cefas. E eu sou de Cristo. Outros diziam isso. É correto, meus irmãos, pensarmos que nem todos estavam à deriva quanto à matéria da unidade, da igreja, da fé, do povo de Deus. Às vezes, a Escritura fala, um dos autores bíblicos falam com a igreja, como falando de algo negativo que está acontecendo na igreja, como se toda a igreja estivesse praticando aquele pecado, aquele erro, ou se toda a igreja estivesse distante do Evangelho de Cristo. Às vezes essa linguagem ela é generalista, mas é certo que nem todos na igreja, ainda que ela se desvie, se afaste do Evangelho, pessoalmente nem todos, ou cada pessoa exatamente cai. Note você que quando lemos esse texto, Paulo recebe, através de alguns da casa de Cloé, informações. São cristãos que estão inconformados com algumas coisas que estão acontecendo no coração da igreja dos Coríntios. Nós podemos presumir que estas pessoas que levam a Paulo as informações e os questionamentos que Paulo passa a responder ao longo desses 16 capítulos, tudo leva a crer que são pessoas que estão firmes na fé, que não estão participando de algum dos grupos divisionistas daquela igreja, que não abraçaram alguns dos nichos relacionais daquele contexto da igreja dos Coríntios, mas eles estão firmes na fé, eles estão preocupados quanto à saúde da igreja, eles estão preocupados em relação à integridade da fé daquela igreja, eles estão buscando ajuda. É isso que pessoas fazem quando elas estão preocupadas com o bem do todo, do conjunto. Elas procuram uma ajuda. Observe você que essa divisão interna que é tratada aqui no texto, que é exposta no texto, essa divisão interna, ela representava um mal de proporções lastimáveis para o cristianismo. Satanás, ele deseja dividir os cristãos. Ele sabe como provocar divisão no corpo de nosso Senhor. Ele tem muitas estratégias, ele tem muitos caminhos para fazer isso. Ele se deleita em nos partir, em nos quebrar, em nos dividir. Imagine você que no dia em que os homens resolveram construir uma torre muito alta para chegar ao cume, ao céu, então Deus desceu naquela torre e Ele confundiu a linguagem dos homens. Ele espalhou os homens. Grupos foram se formando. As línguas se repartiram. É a confusão de Babel, a confusão das línguas de Babel. Em Pentecostes, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, Deus desce novamente sobre o povo dele, a igreja dele. Ele faz com que aquelas pessoas falem naquele dia diversos idiomas, outras línguas. Mas agora não para separar e dividir, mas para conectar, para juntar, para unir. Alguns teólogos dizem que o dia de Pentecostes em Jerusalém é a reversão de Babel. Agora Deus é ouvido em todas as línguas. As grandezas e as maravilhas de Deus são contadas
proclamadas em todos os idiomas. Deus gosta de unir. Essa é uma palavra que Ele aprecia. Unir. Ele quer unir. Então observe, Paulo ele está combatendo o erro corinto. Ele está combatendo o erro que está acontecendo naquela igreja. 3 perguntas são feitas, versículo 13. Paulo então pergunta aos crentes de Corinto: por acaso Cristo ele está dividido? Repartido? A segunda pergunta, Paulo diz: por acaso foi Paulo crucificado em favor de vocês? E depois ele pergunta: vocês porventura foram batizados em nome de Paulo? E a resposta para essas perguntas que Paulo faz de forma retórica aos coríntios é um categórico. Essa resposta ecoa e é não. Não. Cristo não está dividido. Toda essa divisão na igreja dos coríntios, ela é maligna, ela não vem de Deus, não procede de Deus. Não vem do Espírito de Deus. Com essa pergunta que Paulo faz, a propósito, ou porventura Cristo está partido, dividido, Paulo está chamando a atenção daquelas pessoas para o fato de que se Cristo pode estar dividido, então a igreja também pode ser dividida. Então ele está dizendo que Cristo não está dividido e a igreja não pode ser dividida. Toda espécie de divisão no seio da igreja, ela fere a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, ela desonra o corpo e desonra o cabeça desse corpo que é Jesus Cristo. Não foi Paulo quem foi crucificado, não foi Pedro que foi à cruz, não foi Apolo que foi à cruz, mas Cristo foi à cruz. Então isso significa que ninguém, por mais importante que possa parecer para a igreja, em qualquer época, em qualquer era, significa que qualquer pessoa, por mais que possa fazer, por mais magnífico que possa ser a sua realização, mais magnífica que possa ser a sua obra, ninguém, absolutamente ninguém, pode ser colocado no lugar tão especial de destaque, ao ponto de que a igreja se divida em torno de uma única pessoa, em torno de um nome. Ninguém, a igreja não pode se dividir em torno de uma personalidade, mas a igreja se une em torno de um único nome, o nome que está acima de todo o nome. Nenhum deles havia sido batizado em nome do apóstolo Paulo. Nenhum deles havia sido batizado em nome do apóstolo Pedro, uma grande coluna da igreja. Nenhum deles havia sido batizado em nome de Apolo, um pregador poderoso das Sagradas Escrituras, um homem cheio de ousadia, de autoridade, de intrepidez. Ele era um grande pregador naqueles dias. Mas ninguém havia sido integrado, ninguém havia sido colocado no corpo de Cristo em nome de qualquer um deles. Como o evangelho do primeiro século, como o evangelho que Paulo, que Pedro e Apolo e tantos outros pregaram, como esse evangelho parece tão diferente do evangelho de tantas igrejas evangélicas de nossos dias. Em torno de personalidades. Igrejas que vivem em torno de nomes de homens, da figura de homens.
daquilo que eles fazem, daquilo que eles realizam, do carisma desses homens. Há pessoas que têm uma desenvoltura e um poder carismático tão intenso, tão grande, que leva pessoas a dizerem: olha, ainda que eu veja erros, ainda que eu veja coisas que se distanciam da palavra de Deus, mas ele é um líder muito carismático, ele é um líder muito poderoso e não dá para sair daqui, ou não dá para abandonar esse lugar. Vocês foram colocados na igreja em nome de quem? O batismo é a porta de entrada no reino visível de Deus, a igreja. Vocês foram colocados dentro da igreja em nome de Paulo, ou de Pedro, ou de Apolo? Paulo está perguntando isso. Parece que o que Paulo pretende com esse tipo de indagação é dizer que, se isto fosse verdadeiro, se eles tivessem sido batizados em nome de qualquer um deles, se isto tivesse sido assim exatamente, então aquelas pessoas poderiam justificar toda aquela divisão no corpo da igreja. E elas poderiam justificar um tanto de outras coisas, provavelmente. Mas Paulo está dizendo: vocês foram batizados na fé em Jesus Cristo, em nome dEle, no nome dEle, na autoridade dEle. É nele e por Ele que vocês entram no reino de Deus. Porque este não é o reino de alguns, não é o reino de homens, é o reino de Deus. Paulo ele está dizendo aos coríntios que eles precisavam voltar à sensatez, voltar à prudência, voltar ao juízo. Porque aqueles erros que eles estavam praticando de divisões, e os outros erros que derivavam dessas divisões, tudo isso somado, então tudo isso seria a tentativa de se anular a cruz de Cristo, tão essencial para a pregação e tão essencial para a igreja. A igreja é feita de homens, nós sabemos disso. Mas a igreja precisa ser guiada pela autoridade de Cristo e pela palavra de Cristo. Aquilo que a Escritura diz sobre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo significa para cada um de nós aqui, indiscutivelmente, tudo que as Escrituras falam sobre a cruz de Jesus Cristo, significa para todos nós aqui, significa a mais plena segurança que nós podemos ter no grande, infalível e imutável amor de Deus, porque Ele nos amou. Ele demonstrou o seu amor, Ele provou o seu amor, colocando o seu Filho naquela cruz, para morrer em nosso lugar, para sofrer pelos nossos pecados, para derramar o seu sangue, para que nós fôssemos redimidos da condenação, livres do poder do pecado. A Escritura fala da cruz de Cristo, ela conta uma mensagem da cruz, a história e a mensagem da redenção dos homens. E isto é a nossa segurança eterna. Nós estamos firmes nisso, seguros nisso. Essa é uma segurança gloriosa. Deus nos ama e Ele enviou o seu Filho por nós. Ele nos ama e Ele então levantou uma cruz e o pregou lá na cruz. Ele nos ama, Ele deu a vida do seu Filho em resgate da nossa vida. Ele fez isso quando nós éramos malditos, perdidos, com um único e certo destino: sermos lançados na condenação eterna. Thomas Manton, um puritano, um pregador puritano, ele escreveu que existem duas características do temor de Deus. Duas características do temor de Deus.
Ele diz que no temor de Deus existe um senso de pavor, um senso de terror em permanecer na presença de Deus. E por quê? Por causa do pecado. Então, por causa do pecado, há um pavor de estar na presença de Deus. Ele é santo. Deus não contempla o pecado, Ele não aceita ou suporta olhar o pecado, mas o pecador não pode suportar estar na presença dEle. Há um senso de pavor em permanecer na presença de Deus por causa do pecado. E isso nos faz, como pecadores, estarmos longe de Deus. A santidade de Deus imprime no coração de um pecador o pavor mais terrível. E ele então foge de Deus, ele quer fugir de Deus. Em Apocalipse há uma descrição de quando Deus começa a manifestar seu poder e sinais no mundo. Os homens veem Cristo vindo e eles clamam que os montes desabem sobre eles. Eles querem se esconder dele. Eles querem fugir dele. É isso que todo pecador quer, fugir de Deus. É isso que todo pecador está fazendo, fugindo de Deus. A presença de Deus imprime terror no coração do homem pecador. Por outro lado, o temor de Deus se evidencia, é o outro lado dessa moeda, é o outro lado dessa verdade. O temor de Deus se prova, se evidencia em um profundo amor e uma séria reverência à pessoa de Deus. Pecadores perdidos temem a Deus e esse temor é medo e querer distanciamento de Deus. Pecadores redimidos pela obra da cruz, eles então temem a Deus como evidência de amor e reverência à pessoa de Deus e, portanto, desse modo o seu povo, o povo de Deus, deseja estar perto de Deus, nele, e anela pela sua presença, e ele deseja a majestade de Deus. Você e eu precisamos querer isso. Você deseja vê-lo em glória poderosa. Você sonha com isso, em ver o dia em que os céus devem se rasgar, em que nós contemplaremos o Senhor poderoso, cheio de majestade e de glória, vindo. Você precisa querer isso mais do que qualquer outra coisa. A expectativa desse acontecimento não pode ou não deve causar em você pavor. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Mas se você está aqui nessa noite, se você pode pensar seriamente sobre Ele vindo, sobre os céus, sobre as nuvens dos céus, cheio de poder e glória, como nunca nenhum homem jamais pôde ver, e isso inunda a sua alma de medo, então corra para Ele arrependido, chegue junto dEle enquanto é tempo. Porque o medo que toma o seu coração ao pensar nisso é a certeza de que a sua alma, de que o seu corpo será jogado no lugar mais terrível que existe, o lago de fogo, e você sofrerá a eternidade longe de Deus. Então, se você perguntar se há salvação para alguém que está nesta condição agora, a cruz de Cristo diz: sim, há salvação.
E por isso ela não pode ser anulada, tirada, cancelada. A cruz é um terror para aqueles que nunca se arrependem. Se você não se arrepende, ela precisa ser a coisa que mais tem que aterrorizar o seu coração. Se você não se arrepende, e se você não se arrepender hoje, eu oro a Deus e eu peço a Ele que você saia daqui tremendo nas pernas. Tomara que você saia daqui atormentado pela cruz. Que você não consiga dormir de hoje em diante. Que você não consiga comer de hoje em diante. Que você não consiga trabalhar de hoje em diante. Se você não se arrepender, se você não se chegar à cruz, se você não se arrepender, isso vale para qualquer um de nós aqui, então significa que você comparecerá diante do tribunal de Cristo naquele dia, e você deveria ter muito medo disso. Você deveria ter muito medo de comparecer diante do tribunal dele, sem Cristo ao seu lado. Se você não está em Cristo, você precisa ter muito medo disso. Porque se você chegar lá naquele dia, na condição em que você se encontra hoje, não haverá escapatória para você. Ele é um justo juiz. Então significa, se você não se arrepender, se você chegar naquele dia diante do tribunal de Cristo, significa então que a dívida para com Deus que você tem, que são os seus pecados, essa dívida não foi paga naquela cruz onde Cristo derramou o seu sangue. Então isso significa que você tem problemas muito sérios. Por outro lado, a cruz gera um temor diante de Deus naqueles que creem em Jesus Cristo. Um temor prazeroso. Um temor que suaviza a alma. Um temor que conforta o coração. Se você crê em Jesus Cristo, se você está em Jesus Cristo, então você o ama. Você ama a Cristo. Mesmo que o seu amor e o meu amor sejam tão frágeis, tão pequenos. Então você também serve a Ele. E essas pessoas vão à cruz. E a cruz, então, não fala da ira de Deus que vai descer sobre você, mas fala do amor dele que está sobre você. O que é a cruz para os que não se arrependem? Os coríntios não poderiam anular a cruz. Eles deveriam combater tudo que procurasse remover a cruz do centro, anular a cruz, tirar a cruz. A cruz é odiada por dois motivos. Eu não acho que você está pensando que quando eu falo em cruz aqui, eu estou falando desse objeto. Eu espero que não. E se você estava pensando, ainda bem que eu estou dizendo isso agora, né? Porque ainda dá tempo de salvar seu entendimento um pouco. Mas a cruz aqui é o que ela significa, é o que ela representa, é a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É o que ela representa, é o que ela comunica, do que ela fala. Ela fala do
do sacrifício do Filho de Deus, da morte do Filho de Deus, do preço que foi pago na cruz, do amor de Deus por nós. Você acha que isso pode ser tirado da igreja? Você acha que nós podemos tirar a cruz do nosso sermão, a cruz dos nossos cânticos, a mensagem que aponta para o Redentor e a mensagem que fala da redenção dos pecadores? Falar sobre isso é muito mais importante do que falar sobre o que eu preciso, sobre o que eu gosto. Ninguém pode ser salvo por alguma coisa que eu possa falar de mim mesmo, ou que você possa falar de você mesmo, mas qualquer homem que crê em Jesus pode ser salvo pelo que nós podemos falar sobre Ele. Eles precisavam saber disso, e a cruz estava sendo odiada, e ela é odiada por dois motivos. O primeiro, porque ela fala que o pecado é uma realidade. Se o pecado não fosse uma realidade, não haveria cruz. Você sabe o que os homens que estão separados de Cristo mais eles não querem ouvir, eles odeiam, resistem? Que você diga que eles são pecadores. Eles logo vão dar um salto e dizer: você fala isso porque você se acha mais santo do que todo mundo? Porque você se acha o dono do céu? Que Deus gosta mais de você? A cruz, ela dá a certeza de que o pecado é uma realidade. E os homens perdidos, eles querem que o pecado não seja uma realidade. Eles não querem aceitar isso. Eles negam de muitas formas que o pecado seja uma realidade. Então a cruz é odiada porque ela declara que o pecado é uma realidade que mata e condena o homem. E o segundo motivo porque a cruz ela é odiada é porque a cruz diz que o homem precisa de um Salvador. O homem precisa ser salvo, ele precisa de um Salvador, mas os homens ímpios, os homens perdidos desse mundo, eles não acreditam que precisam de um Salvador. Salvá-los do quê? Eles estão bem. Eles até acreditam que podem entrar no reino de Deus se eles se esforçarem e manifestarem alguns aspectos muito pessoais, muito positivos aos olhos deles. Esse conhecimento é um conhecimento de Deus em Cristo para nós. É um conhecimento que está estampado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para a cruz e encontrar este conhecimento de Deus em Cristo. O pecado é uma verdade, Deus ama os seus filhos, Ele enviou o seu Filho para salvar a sua igreja. Os coríntios, eles estavam cercados pelas águas de profundo conhecimento que vinha da sabedoria dos filósofos da antiguidade. Ali é a Grécia. Eles ouviram Platão e Aristóteles. Eles ouviam falar de Anaximandro, de Tales. Eles conheciam os filósofos. Eles estavam cercados por águas profundas do conhecimento humano, da sabedoria humana e da filosofia humana. Eles não eram pessoas ignorantes, tolas, estúpidas. Eles apreciavam conhecimento. Eles sabiam do que Heródoto havia falado. Eles tinham ouvido sobre o que Aristóteles havia falado acerca do motor que move tudo e não é movido por ninguém. A filosofia dos epicureus e dos estoicos estava ali. Eles estavam envoltos de águas profundas de conhecimento humano,
Mas eles estavam se esquecendo da sabedoria que vem de Deus e que esmaga a sabedoria dos homens. Veja o que diz os versos 18 a 21 desse capítulo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A palavra da cruz é loucura. A palavra, a loucura da pregação é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é o escândalo para os judeus. Ela é loucura para os gregos. Ela é a nossa bênção. Desprezar o conhecimento de Deus que está revelado na cruz, estampado na cruz, preferindo a sabedoria humana, significa anular a cruz de Cristo. Paulo está dizendo aos coríntios: vocês estão se deixando levar, vocês estão preferindo conhecimento que vem dos homens, conhecimento que vocês acumulam, conhecimento que vocês desenvolvem dentro de vocês, na mente, no coração de vocês. Vocês estão se esquecendo da sabedoria de Deus. Ela torna louca todo o conhecimento humano, toda a sabedoria humana. Vocês não foram salvos por sabedoria, mas pela loucura da pregação. Paulo está chocando aquelas pessoas que querem a sabedoria e eles querem estar firmados em sabedoria humana, mas Paulo diz: é a loucura da cruz que salva vocês. Todo o conteúdo das Escrituras, todo o conteúdo das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, é o desenvolvimento da história da redenção. É como a história de Deus que salva o homem se desenvolve ao longo de todo o tempo. E esta redenção não seria possível sem a cruz. Pregador, teólogo James Hennigan, ele diz que a cruz do Calvário ilustra muito bem a dupla natureza do temor de Deus. A cruz demonstra o furor da ira de Deus. Quando pensamos na ira derramada sobre o Filho de Deus, santo, imaculado, puro, amado, morrendo em indescritível agonia, nós podemos obter então um vislumbre da terrível ira de Deus. Ela foi derramada, sua potência foi derramada sobre o seu filho ali. Ele tremeu quando estava no jardim, orando antes de chegar lá. Era um cálice muito amargo. Alguns dos seus discípulos disseram: Senhor, nós queremos estar ao teu lado, à direita e à esquerda, queremos lugares privilegiados no teu reino. Ele disse: vocês não podem receber o batismo com o qual serei batizado. Quem é esse Deus capaz de fazer uma coisa tão admirável como esta? De dar o seu filho e de descarregar toda a sua ira sobre o seu filho. Ele castigou assim o pecado. Esse Deus precisa ser temido. Ele precisa ser temido. A cruz demonstra o amor de Deus. Quando nós pensamos na atitude do Pai em enviar esse Filho suportar o castigo do pecado por nós, nós meditamos então no Filho aceitando
liberalmente ser atingido pelo Pai. Isso é paixão. Deus fez isso. As palavras de Paulo, ele está falando àquela igreja, está advertindo sobre o perigo de anular a cruz de Cristo. As nossas atitudes, irmãos, o modo como nós vivemos, meus irmãos, o modo como nós nos comportamos, as nossas inclinações, o que nós permitimos se desenvolver em nós e se desenvolver dentro da igreja, que não condiz com tudo que vocês têm ouvido nessa noite, que nós fazemos, falamos e como nós agimos, isso pode anular a centralidade da cruz de Cristo, anular a cruz de Cristo. Os coríntios estavam fazendo isso. Paulo está dizendo: parem agora, acabem com isso, parem, vocês não foram batizados em meu nome, Cristo não está dividido. Eu não fui enviado para batizar, mas para pregar. Vocês estão elegendo personalidades, carismas, pessoas. Está tornando essas pessoas centrais. Enquanto vocês estão fazendo isso, vocês estão tirando a centralidade da cruz. Parem agora. Zelem pela unidade do corpo de Cristo, e para que essa unidade exista, a cruz precisa estar no centro dela. Ela é o elo que nos une, que nos conecta. E através desse elo nós somos sustentados. Então sim, eu gosto da cruz, Você pode pendurar uma cruz no pescoço se quiser, colocar no pulso. Ela é um símbolo cristão. Ela é o maior símbolo do cristianismo. Ela fala de Cristo morrendo por nós. Não deixem que qualquer cristão evangélico convença você de que a cruz é uma coisa da Igreja Católica, do Papa, como se o cristão evangélico não pudesse ter a cruz. Não aceite isso. Isso é fruto de ignorância. A cruz é um emblema da nossa vitória, emblema da nossa liberdade em Cristo. É a insígnia do cristão, é o nosso estandarte. A cruz pode ser loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. O poder de Deus. O poder de Deus. O poder de Deus. Ela expõe ao mundo a justiça de Deus. A justiça de Deus contra o pecado. Ela diz ao mundo que há um Deus santo e justo no céu. Ela diz que Deus nos ama. E se você crer nele hoje, ela está dizendo que Deus ama você também. Helen Clay Trubon disse: o Calvário, a cruz, mostra como os homens podem ir longe no pecado. A cruz mostra como Deus pode ir longe para salvar os pecadores. Bendito seja o Senhor que levantou a cruz. Nela nós temos a segurança da nossa redenção, porque aquele que foi até a cruz, ele não perde jamais
e não perderá jamais nenhum dos que lhe pertencem. Você pode cantar, você pode se alegrar, você pode glorificá-lo pela salvação que você recebeu através do Cristo pregado na cruz. Ela não pode ser tirada de você, aleluia. O diabo não pode tirá-la de você. Satanás não pode tirar a salvação de você. Os seus pecados que ainda você pratica, nós somos pecadores, não podem anular e cancelar a salvação que Cristo comprou, pagou na cruz do Calvário. Porque a sua obra de justificação resolve o problema de todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não pode decidir perder a salvação. Tente. Se esforce. Só há uma única possibilidade de que, se você foi salvo, você possa perder a salvação. Se o diabo for do tamanho de Deus, ou se você for do tamanho de Deus. E ainda assim você estaria numa boa briga. Mas com certeza o diabo e você perderiam. Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Nada. Então, se você gostaria de ter alguma coisa, se você que está nessa noite gostaria de ter alguma coisa que não pode ser tirada de você, venha a Jesus Cristo, curve-se a Ele, receba-o como seu Salvador, e isto ninguém poderá tirar de você. Amém. Vamos orar. Ó Pai, muito obrigado pelo teu amor e graça. Muito obrigado, Senhor, pelo teu favor generoso. Muito obrigado pelo teu amor incalculável. E muito obrigado pela cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, que teu amor estampado na cruz nos constranja ainda mais, como nessa noite, a amar o Senhor e desejar o Senhor e querer mais o Senhor em nós. O Senhor, ó Deus, alcance pessoas nessa noite que estão aqui, que precisam serem salvas. Gente que precisa urgentemente arrepender-se dos seus pecados. Que precisa olhar para a cruz e não sentir mais medo da tua ira, do teu pavor. Mas quando elas olharem para a cruz, elas sintam teu amor pulsando dentro delas. O amor que salva, redentivo. Oh, bendito Deus, muito obrigado por nos trazer nessa noite a esse lugar. Nos abençoe. Preserva o nosso coração, a nossa fé em Jesus Cristo. Ah, Senhor, nós não fazemos ideia o que haveremos de enfrentar nessa semana. Mas, Senhor, Tu nos tem falado nessa noite de tal maneira que nós estamos abastecidos e estamos revestidos de uma armadura poderosa para enfrentar o que possa vir diante de nós essa semana. Então, que a nossa mente esteja na cruz, que o nosso coração esteja na cruz, que a nossa fé esteja firmada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós olhemos para ela, para o que ela representa. Que nós possamos desfrutar disso, Senhor, com alegria em nosso coração. Muito obrigado, Senhor Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. É assim que nós oramos. Amém.